Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no canal do Tempo Pitechá Ronaldo Coutinho. É só se inscrever, a notificação, acompanhar os vídeos. Esse aqui foram os dois últimos de quinta-feira. Hoje é o estendido, amanhã é Laninha e 15 dias. E aqui os nossos canais parceiros, o pessoal pode se inscrever e dar um like também. Aqui nós temos o nosso patrocinador, a Segna, com seu GPS agrícola. Para quem quiser comprar com desconto, é só avisar que viu a propaganda no canal do Tempo. Segna, seu GPS agrícola catarinense de atuação na América Latina. Agora propaganda. Ei, moçada, aqui é o Antônio. E aqui é o Gabriel. E a gente tá aqui, com o rei do GPS agrícola, Segna GPS. Nós vamos lançar uma música chamada O Rei do Agro. Então, o que acontece? Nós somos os reis do agro. E o Segna GPS são os reis do GPS, né, pessoal? E sabe o negócio? É o melhor que tem no mercado. Sabe por quê? Porque é 100% nacional, 100% brasileiro. Isso aí, vem ser junto o rei do agro com o Antônio Gabriel e os reis do GPS junto com a Segna. Como é que é a moda, É mais ou menos assim, de caipira humilhado, pra rei do agro, de caipira humilhado, pra rei do agro. Aí que a roça venceu, hein? Tamo junto. Antônio Gabriel e Segna GPS agrícola. E estamos aqui, Aqui deu uma melhorada e mais ou menos, né? Ele reduziu um pouquinho a anomalia positiva aqui em janeiro, mas manteve um pouco a anomalia negativa em dezembro, pelo menos parte de dezembro, começo de janeiro, que é o que se esperava. Ele tinha dado uma pequena melhorada, deu uma piorada para dezembro e reduziu um pouco a anomalia positiva em janeiro. Então, torcer para que mude um pouco e volte a colocar. Chuva, acho que em dezembro vai ser bem irregular. Tu vê que aqui na parte, vamos começar aqui pelo norte. Aqui, o centro-norte do Paraguai, bom volume de chuva. Bolívia, começa a chover melhor aqui no Mato Grosso do Sul, principalmente a metade norte, o sul também. É irregular a chuva, talvez agora a primeira quinzena não tanto, mas na segunda. São Paulo também vai ter, talvez agora a primeira quinzena chova menos e a segunda chova mais. Aqui fica mais parecido com o sul. E aqui Goiás também tem chuva, Minas Gerais todinha com pancadas boas de chuva, um pouquinho menos aqui, entre o sul de Minas e o leste de São Paulo, divisa com o Rio de Janeiro. Mas grande parte de Minas, Espírito Santo e o sul da Bahia e o norte do Espírito Santo fica com chuva acima da média. Pode ter problemas em Minas, aqui no Espírito Santo, sul da Bahia e Goiás pelo excesso de chuva, que nessa época do ano a média é alta. Então tem que ficar bastante atento. Cidades como São Paulo, BH, Vitória, a própria cidade do Rio, a Serra Fluminense, a Serra Capixaba, ali o sul de Minas também. Então são áreas que tradicionalmente dão problemas quando chove demais. E esse ano não deve fugir à regra. Alguns episódios de chuva intensa provavelmente vão ter. Aqui no norte do Paraná começa a dar sinais de melhora, principalmente a segunda quinzena, e o sul fica abaixo do normal. Talvez não seja tão problemático em relação ao que vem dando. Por quê? Porque está dando de vez em quando, a cada 7, 10 dias, um pouco de chuva. O maior problema que eu vejo é aqui, metade oeste do Rio Grande do Sul, principalmente agora por causa do forte calor. Não pode falhar essa chuva do fim de semana, principalmente segunda e terça. Falhou, aí realmente vamos ter problemas. Santa Catarina também está com a chuva bastante irregular. Nessas áreas aqui do oeste do estado, tem regiões que estão com pouca chuva. No norte também, na área central, aqui depende um pouco da situação. Vamos assim, dessa parte aqui do estado para cá, nós estamos com irregularidade na chuva. Aqui não tem problema que choveu demais agora, nesse finalzinho, comecinho de dezembro, deu chuva exagerada, depois deu uma parada, agora vai dar uma diminuída. Para o pessoal do turismo, parte vai ser bom, porque vai ajudar bastante. E no Rio Grande do Sul, a situação realmente é complicada, é o calor e a chuva, principalmente aqui, essa região aqui está com um problema. Agora, principalmente o calor. Tem muitas lavouras que realmente estão precisando de muito de chuva, assim como essa parte oeste do Paraná, que também está com problemas, e o sudoeste. Aqui começa a dar sinais de melhora. Acredito que essa melhora aqui vai ser mais na segunda quinzena. O sul do Paraguai também começa a dar sinais de melhora, mas ainda fica abaixo do normal, o Uruguai, e a Argentina continua também com problemas de chuva abaixo do normal na área de produção, especialmente nessa parte nobre aqui, que agora está sofrendo com o calor.
Toda essa região aqui está com temperaturas elevadíssimas, em torno de 40, 45 graus ontem, hoje e também nessa sexta e também no sábado ainda vai ter. O sábado fica mais nessa região, aqui já cai um pouco a temperatura, mas está complicado o lado da Argentina. Quando chega aqui nos meses de final de dezembro até final de janeiro, ou pelo menos segundo terço de janeiro, nós temos o quê? Continua com chuvas acima do normal aqui ao norte e aqui continua abaixo do normal. Ele deu uma pioradazinha na Argentina, ele aumentou a anomalia negativa, aumentou aqui um pouquinho no Uruguai, melhorou aqui no Paraguai, Mato Grosso do Sul, São Paulo deu uma melhorada, Goiás, continua muita chuva em Minas, melhorou também no Rio e continua muita chuva no Espírito Santo. Essa região aqui continua indicando chuvas bem significativas. No Rio Grande do Sul, não vou dizer que esteja ruim, Rio Grande do Sul e Sul do Brasil. Essa parte aqui, a chuva pode ser um pouquinho melhor em janeiro, Santa Catarina está bem, Paraná também. Agora, essa parte aqui, a metade oeste do Rio Grande do Sul, noroeste do Uruguai e essa área de produção da Argentina, aqui preocupa ainda, porque ainda pode ser irregular. Então, vamos dizer assim, ele ainda não dá para bater o martelo, janeiro vai ser bom, mas pelo menos ainda está indicando um janeiro bom em grande parte da região sul. O que preocupa é o centro-oeste do Rio Grande do Sul. Se não passar de 10, 12 dias sem chuva de agora até o final de janeiro, tudo bem, ainda dá para tolerar uma chuva a cada 8, 10, 12 dias. Porque a temperatura vai cair na segunda quinzena de dezembro, e janeiro não está indicando ser muito quente, isso já é um bom sinal. Então a preocupação mesmo é agora, não pode falhar essa chuva desse fim de semana, segunda e terça. Não falhando, uma situação que vai ficar um pouco mais tranquila por pelo menos 1 ou 2 semanas. Então, torcer agora para não falhar. Se falhar aí, preocupa mais, porque realmente chuva abaixo do normal e temperatura acima do normal até o dia 15, realmente preocupa. E na Argentina nem se fala, aqui estão com uma situação complicadíssima. Agora, essa onda de calor que está agora deve trazer danos na Argentina e algumas lavouras do Rio Grande do Sul também. Porque a nível de planta, a situação da temperatura é bem mais elevada. E aqui, nos próximos 30 dias, vamos ver aqui qual é a data, de 8 de dezembro a 6 de janeiro. Tu vê que continua muito quente na Argentina, principalmente a primeira quinzena de dezembro. A segunda quinzena de dezembro dá uma aliviada, principalmente aqui no sul, mas na Argentina ainda continua muito quente. Vai ter alguns dias de frio? Vai. Inclusive na época do Natal está dando até uma friagem boa para essa região, aqui no Uruguai também. Nessa área aqui, por causa da chuva, fica mais frio e aqui fica mais normal. No mais ao norte do sul, aqui no Mato Grosso, em direção ao sudeste, fica abaixo do normal, ou seja, menos quente. Aqui até fica fresquinho por causa da altitude. No Espírito Santo fica abaixo do normal, continua atrapalhando o café nessa região aqui por falta de calor constante. Aqui também dá uma diminuída geral. No Rio de Janeiro não vai ser um verão muito quente. Vai ter calor no Rio, vai ter calor em São Paulo, vai ter calor no Sudeste, mas não aquele calor absurdo, exagerado. Talvez picos de calor forte, 3, 4 dias, que é normal ter, mas na média vai ser um verão mais brando. E um verão brando nessa região é quente, diferente daqui da Serra Catarinense. Quando o verão é forte, ele é agradável, quando o verão é normal, ele é frio, quando o verão é brando, ele não existe. Então tem esse detalhe aqui. Quando o verão é brando, abaixo do normal, significa um pouco menos de sofrimento. Aqui no sul, no Paraná, como vê ficar um pouquinho mais próximo aqui do sudeste, fica menos quente. Santa Catarina de normal, provavelmente essa queda vai ser mais na segunda quinzena, e Rio Grande do Sul é que vai ter o verão mais quente do sul. Principalmente a metade oeste, aqui realmente faz bastante calor. Tu vê que nesse mês já de dezembro, é principalmente a primeira quinzena para cá. Do dia 13 ao dia 18, então nós vamos ter uma boa queda da temperatura. Isso vai ajudar bastante a dar um refresco. Quando chega aqui do final de dezembro para final de janeiro, diminui o calor aqui na Argentina, continua quente, mas dá uma diminuída, alguns episódios de frio, ainda pode ter um ou outro episódio de calor intenso, diminui no Paraguai, diminui na região sul, ficando mais próxima do normal. O Rio Grande do Sul tem um janeiro mais próximo do normal, ou seja, quente, nada exagerado. Aqui o oeste continua acima do normal, e no Paraná, Santa Catarina, de normal abaixo da média. E aqui continua indicando um verão mais ameno. Então, no sudeste e centro-oeste, pode até atrapalhar o comércio de produtos relacionados a verão.
especialmente roupas, bebidas, coisas assim, atrapalha. De vez em quando vai ter um friozinho que vai chamar atenção nos 3 estados do sul e também no sudeste. Pode afetar um pouco o arroz em determinados momentos, por quê? Porque o arroz é uma planta muito sensível, não precisa de muito frio. 11, 12, 13 graus já é um problema, e isso não é tão difícil de acontecer. Então tem que ficar um pouquinho atento nesse sentido. Alguns episódios de ressaca ainda pode ter no nosso litoral durante os meses de dezembro, janeiro, e assim, a preocupação maior mesmo é o Rio Grande do Sul, com chuva mais irregular e temperaturas mais altas nesse começo de verão. Depois parece que vai começando a engrenar um verão não tão quente. Ele começou muito forte e depois dá uma parada. E semana que vem vamos ter um refresco bem significativo, até com geada aqui no topo da serra. Deu geada nessa quinta-feira e pode ter geada na próxima quarta. Então vamos ter chuva irregular com uma pequena melhora em janeiro. E continua a preocupação maior na Argentina, Rio Grande do Sul e depois o oeste da região sul. E aqui na parte mais ao norte, de Mato Grosso até Espírito Santo, o problema pode ser o excesso de chuva. Inclusive o Mato Grosso do Sul, a metade norte, pode ter problemas com o excesso de chuva. São Paulo, uma situação até boa, principalmente aqui na região da Cantareira, pode dar uma recuperada mais um pouquinho para a próxima estação de seca, não ser tão problemático a água em São Paulo. Então aos pouquinhos também vai ajudando nesse sentido. E no litoral, o nosso verão tradicionalmente ele é aguado, chove metade em janeiro e metade em fevereiro. Esse ano ele deve seguir um comportamento parecido a um pouquinho menos, ou seja, um verão de normal a um pouco bom para o pessoal do turismo. E talvez não tão exageradamente quente no contexto geral. Alguns episódios de frio forte aqui na serra podem ter, isso pode ajudar na coloração das frutas. E também num bom andamento do milho, que adora frio de manhã e calorzinho à tarde. Então ficar um pouco atento. Na parte de controle de doenças, em janeiro talvez facilite um pouco a condição boa para as doenças de verão, como a podridão, em relação à umidade. Isso também é uma coisa que tem que ficar bem atento. Facilitou, dá problema grande. E nas outras culturas é tentar sempre aproveitar os intervalos de tempo seco para fazer o tratamento que precisa. Os dias de chuva devem seguir mais ou menos o ritmo normal, com uma certa irregularidade, principalmente em dezembro e talvez novamente em fevereiro. A laninha, quando está forte agora, vai enfraquecer e quando chegar no final do verão já vai estar o Pacífico neutro, mas o comportamento laninha segue até o outono. O nosso Atlântico ele tem muita variabilidade, às vezes ele dá uma esquentada, outra hora dá uma esfriada, mas ele está com uma ligeira tendência a ficar mais quente. Isso é bom, principalmente aqui para a gente, para não deixar uma situação tão seca. Não acredito num verão tão seco como nós tivemos ano passado, mas também não vai ser um verão 100% bom. Ele vai ajudar, principalmente a metade leste do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Preocupa a metade oeste do Rio Grande. Ali pode ser que tenha um problema maior. E assim como a Argentina. Não deixe de se inscrever, acompanhar os nossos diversos vídeos e dar o like também dos nossos canais parceiros. Voltamos amanhã com Laninha 15 dias. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho.